Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez, reunidos, para trazermos aqui uma palavra da parte do Senhor Jesus Cristo. E eu quero aqui fazer menção desta palavra que vai ser muito útil tanto para mim como para você que está ouvindo, você que está aí do outro lado também. Que sejam todos bem-vindos e os que estão aqui presentes também, que Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguém perguntou, no comentário, fazer apelo para as pessoas aceitarem a Jesus é uma heresia? Nós vamos descobrir agora essa pergunta e vamos estar explicando, certo? O que essas pessoas querem saber, né? Louvado seja o nome do Senhor. Você que está chegando agora no canal, seja todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Já deixa aí o seu like, o seu comentário, se inscreva e compartilhe nossos trabalhos, nossos vídeos aí com seus colegas, com parentes, vizinhos. Louvado seja o nome do Senhor e vamos juntos estar aqui descobrindo, se é heresia ou não fazerem apelos para as pessoas aceitarem a Jesus. Alguém perguntou assim, olha, eu sou pregador iniciante e em uma pregação em minha igreja eu fiz um apelo para as pessoas aceitarem a Jesus. No final do culto, meu pastor me chamou a atenção dizendo que falar esse termo aqui, aceitar a Jesus, é errado biblicamente, pois é Jesus quem nos aceita, né? Aí ele fala aqui no seu comentário, eu ouvi com respeito, mas não concordei muito. Está errado dizer aceitar a Jesus? Ele faz essa pergunta. Amigo, de fato existe essa confusão, de termos, de termos onde alguns acham que o termo aceitar a Jesus estaria contrário ao que a Bíblia ensina. É fato que a obra de salvação é realizada por Deus e não está baseada em nenhuma obra humana, certo? Nós podemos ler também lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e o 9, que vai nos dizer: pela graça sois salvos, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não, não de obras para que ninguém se glorie. Não é? Então, nesse sentido, não termos como fazer algo que nos dê a salvação, ou seja, que seja a base da nossa salvação, nenhuma obra nossa pode nos fazer ganhar a salvação. Mas isso significa que não fazemos nada, então, nesse processo? Ficamos imóveis e a salvação nos alcança sem qualquer reação da nossa parte? Evidentemente que não, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos, tem pessoas que acham que tudo depende de Deus, tudo é por Deus e que o homem não interfere em nada. Mas a Bíblia diz que se creres, verás a glória de Deus, então você vê que tem a nossa participação, se nós crermos, se não, se creres, comerás o melhor da terra, tudo por aí. Então a gente vê que tem sim a nossa participação, não depende somente de Deus. Então, se nós aceitarmos também, então nós teremos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, teremos ao Senhor. Então, fazer apelo às pessoas aceitarem a Jesus está incorreto? Não, de maneira nenhuma. Primeiro, o grande erro na análise da obra de salvação que Deus realiza na vida de uma pessoa é achar que ela não fará nada como resposta ao que Deus está fazendo na vida dessa pessoa. Deus faz a obra em nós e nos capacita a crer, a tomarmos decisões e entregarmos nossos corações totalmente a Ele. Essas coisas nós fazemos, certo? De entregarmos nossas vidas, crer, a tomarmos decisões. Então isso aí depende de nós. Entregar nosso coração totalmente a Ele depende de nós. Então existe sim a nossa participação também nisso aí. Essas coisas nós fazemos, certo? Fazem parte da nossa reação ao evangelho pregado. Aí quem chega para você, prega o evangelho, ensina, cabe a você ou não aceitar ou rejeitar. Observe como a palavra de Deus
sobre o Evangelho de Jesus Cristo é apresentada a um grande número de pessoas ali no começo de Atos dos Apóstolos, né? O que elas fazem com aquilo que foi revelado a elas naquele dia. Lá em Atos capítulo 4, versículo 4, vai nos dizer que muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, certo? Então, não é pecado fazer apelo. Então, muitos a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000, certo? O que essas pessoas aceitaram? Lógico, a palavra de Jesus Cristo, a palavra que foi pregada sobre Jesus e, evidentemente, o próprio Cristo, o Salvador, que é centro dessa palavra revelada. Então, se algumas pessoas foram ali pregar a palavra revelada de Deus, foi pregada ali para aquelas pessoas, e talvez pessoas não quisessem ir lá na frente, né? Depois do que acabou aquele culto, mas ao fazer o apelo, aquela pessoa sendo tocada pela palavra, então ela foi até Jesus, certo? Ela foi até a frente e aceitou a Jesus. Então o apelo é normal ser feito, sim, tem que ser feito. Louvado seja o nome do Senhor. E não tem nenhum erro nisto em fazer o apelo para alguém aceitar a Jesus. O termo aceitar a Jesus não está descrito na Bíblia, certo? Mas a ideia que ele representa está. Ou seja, as pessoas reagem ao chamado de Deus, fazendo o quê? Aceitando. Em segundo lugar, em outro momento parecido, observe que as pessoas também são citadas aceitando a mensagem do Evangelho, ou seja, tendo uma reação adequada ao chamado de Deus feita a eles, ok? Então, vai nos dizer lá em Atos capítulo 2, versículo 41, então os que eles aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, os que aceitaram a palavra. Então, quem é a palavra? O próprio Jesus, certo? E lá em João diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, a palavra era Deus. Então, aceitaram a palavra através de uma pregação, através de uma revelação da palavra, e ali eles aceitaram a palavra, aceitaram a Jesus, que foi pregado ali, ok? O resultado dessa aceitação é que elas foram consideradas servas de Cristo, logo aptas para o batismo. E, consequentemente, essas pessoas também aceitaram o próprio Cristo, pois ele não está desvinculado à palavra, certo? Que ele fala, eu e minha palavra somos um, certo? Lá em João. Textos como esses nos mostram claramente que não existe pecado na reação humana ao chamado de Deus. Claro, quando a reação é adequada. A reação esperada por Deus é crer e aceitar. Em terceiro lugar, isso nos mostra que, a meu ver, não existe nenhum problema com o termo aceitar Jesus, usado por muitos pregadores que fazem apelos às pessoas, certo? Não existe, certo? Não existe nada contra a pessoa fazer um apelo para as pessoas aceitarem a Jesus, certo? Mas, evidentemente, quando ele é usado como um chamado para que as pessoas tomem como postura diante da palavra que ouviram, diante do evangelho que foi apresentado a eles, se o uso do apelo para aceitar Jesus for algo apenas emocional, manipulador, sem conteúdo, é evidente que ele não está alinhado aos padrões bíblicos, certo? Porque se a pessoa não entende a palavra, as pessoas, lá em Atos fala que as pessoas que creram, certo? Na pregação, creram no que foi pregado, eles aceitaram a Jesus, aceitaram a palavra, certo? Então, se a pessoa for apenas por manipulação de alguém, deve ser, aceita Jesus, sabe? Vamos lá na frente, aceita Jesus, receber uma oração, tal. E a pessoa vai por aquela emoção, por aquela manipulação de alguém, lógico que essa pessoa não está enquadrado na revelação da palavra, no Deus não falou ao coração, então essa pessoa vai só apenas por emocionalismo. Não adianta também chamar as pessoas a crerem em Cristo se a palavra não foi evidentemente pregada a elas. Isso acaba gerando pessoas que não compreenderam o que estão fazendo. É como aquela parábola lá do semeador, que semeia a sua semente, uma cai sobre espinho, outra cai sobre as pedras, outra cai sobre a terra boa.
Então, acaba se sufocando se a pessoa não compreendeu a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, em um cenário como aquele apresentado em Atos dos Apóstolos, onde o Evangelho é exposto às pessoas, esse chamado a aceitar Jesus não fere esse princípio bíblico de salvação pela fé e não por obras, né? Ele significa apenas um chamado a uma decisão e posicionamento, e nesse sentido, todos nós que fomos alcançados pela palavra teremos de tomar essa decisão. Mateus capítulo 10, versículo 32, vai nos dizer: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus, certo? Então se faz um apelo, a pessoa vai lá, confessa que Jesus Cristo é o Senhor, que está aceitando e tal, então Jesus também confessará diante de Deus, ok? Dentro desse contexto, aceitar Jesus é reconhecer que a salvação é pela fé e totalmente pela graça de Deus, o que leva o pecador a gratuitamente reconhecer a grande obra que Deus fez por ele. Esse é o significado correto do termo aceitar Jesus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para você que fez essa pergunta, continue sim fazendo o apelo, pregando a palavra devidamente, corretamente, como ela tem que ser pregada, e essa palavra da revelação, a palavra vai ser revelada ao coração das pessoas vão crerem, e você fazendo o convite, não resta dúvida que aquela pessoa que recebeu a palavra, que creram na palavra, realmente eles irão aceitar ao convite, a aceitar a Jesus. Que Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Fico feliz por você estar aí nos seguindo, estar aí ouvindo nossa explicação aqui. E fique conectado nesse canal que nós teremos mais trabalho aí para estar trazendo para você. Louvado seja o nome do Senhor. Fique todos na paz.